Com instrumentos variados e muito bom humor, o grupo Graviola e o Lixo Polifônico experimenta novas sonoridades em melodias que vão da poesia ao deboche. Com um disco no currículo, as referências da banda passeiam pelo samba, rock, jazz, tango e MPB. Conheça agora mais um pouco do trabalho dessa turma. A gente começou a tocar por volta de 2004, assim, bem informalmente. Era eu, Marcelo e o Zé na época, assim, ainda sem uma intenção muito formal de uma banda e qualquer coisa nesse sentido. Na verdade, foi um processo bem natural, assim, que a gente não foi colocando muitas metas, assim. A coisa foi acontecendo naturalmente e quando a gente viu, a gente já tinha algumas músicas nossas, algumas coisas já começando a ter uma dicção mais própria do som que a gente estava fazendo, assim. E nisso as pessoas foram entrando, assim, os novos integrantes, tal. Veio a Flora, o João, o Yuri e o Bruno também, que não está aqui, e mais um monte de pessoas que trabalham com a gente hoje, assim, nesse estágio que a gente está, né? Quem sabe amanhã ver um céu à tardinha, eu vou cantando no meu compasso roxo. Quem sabe amanhã ver um céu. Essa coisa da formação é muito livre, assim, porque tem o que cada um toca especificamente, mais especificamente, só que a gente tenta sempre estar livre nesse aspecto, assim, de todo mundo poder tocar o que quiser, assim, e o que souber ou o que não souber também. Quando a gente precisou de um nome, surgiu o Graviola, que é uma mistura de várias palavras que remetem a som, assim, o grave, a vitrola e outras coisas. E o Lixo Polifônico existia antes do Graviola, nasceu com um lixo de verdade que a gente usava para tocar, para acompanhar o violão. Acabou representando a nossa ideia quando a gente se juntou e virou banda, que era de brincar com a história do que é rejeitado na música e do que não é institucional, assim, do que não faz parte do circuito ou que já foi descartado e que a gente pega e reutiliza e refaz. E também coisas que não foram pro lixo e estão aí na ativa. Então, cronologicamente falando, eu acho que tem a ideia da Tropicália muito forte, mas até tentam muito vincular a gente, talvez não seja nem a melhor referência, porque talvez fique um pouco limitado, assim. Né? Sérgio Sampaio, esse povo, Arrigo Barnabé, estou ouvindo uns nomes assim, Tom Zé, e até coisas até mais recentes, noventistas, assim, Carrapicho, El Chan. Em termos de gênero, não existe uma possibilidade de definição muito clara, porque esse primeiro disco, que é o que representa o trabalho que a gente fez até então, né, em termos de composição própria, assim, e em direção a algum tipo de sonoridade também mais próprio da banda, ele passeia por muitos gêneros e muitas vertentes, assim, desse escopo que eles falaram, assim, das influências, desde coisas muito esquecidas até os clássicos e tal. E o meu lugar é o sol que você traz. Desde o começo foi sempre muito misturado, assim, nos shows, a coisa de colocar música dos outros e músicas nossas. Coisas que não estão, geralmente, podem não estar na cara, no primeiro plano, mas de uma hora ou outra você acaba sacando Nisso entra a coisa da polifonia discursiva também, de você entender uma coisa que está sendo jogada ali, como não musicalmente só, mas como o discurso que a música acarreta. E nisso a gente sempre foi colocando
muita coisa que a gente gostava e que a gente queria tocar, e sempre foi muito uma coisa meio do que a gente gosta e do que a gente acha legal. A maioria das músicas são minha e do Luiz, assim. A gente foi criando ao longo desses 4 anos aí um jeito, uma metodologia específica, assim. Eu não sou um cara que estudou música muito, assim, estou começando a estudar agora, e o Luiz já tem uma bagagem maior, então eu sempre chegava com uns rascunhos para ele, assim, e ele dava um jeito, arrumava, colocava uma harmonia, tudo direitinho. E vice-versa, Às vezes ele chegava com uma ideia meio bagunçada, eu ajudava ele a bagunçar mais ainda, né? A destrinchar. É legal que o nosso disco ele é dividido, assim, eu divido ele em 2 partes, uma parte mais séria, assim, e uma parte mais debochada, como você disse. E aí entra essas influências também, voltando à questão do lixo, né, musical, da indústria cultural e tal, e do brega também, que é uma referência que a gente tem, né, que eu trouxe um pouco com... eu cheguei um pouco sem medo de fazer umas palhaçadas no palco e tratar a música com bom humor mesmo, assim. Com a internet, a nossa música difundiu muito. Assim, como é possível você acompanhar um pouco esse processo? A gente percebe que tem pessoas do Brasil, principalmente, mas também fora do Brasil, escutando a música. E agora, com o CD pronto, acho que a intenção é tocar, fazer muito show. E, enquanto isso, a gente vai preparando as novas que já estão presentes, já aparecem na internet e tudo mais, para fazer um outro CD em breve, quem sabe.